Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e mais uma vez a gente tem esse encontro marcado semanalmente aí, em que a gente tem a oportunidade de conversar com vários empreendedores e com gente que tem um talento, tem experiência, tem bagagem. A gente fica muito feliz sempre de trazer um convidado desse aqui, porque a gente sabe como isso é importante, o quão isso ajuda você que está nos acompanhando. Você que está sempre comentando, fazendo perguntas, o direct lá do Instagram não para, é toda hora chegando uma informação diferente, a gente interagindo com as pessoas. E a gente fica muito feliz em sempre ter, trazer, né, esses convidados para poder compartilhar suas experiências. E o profissional que veio hoje aqui também é um poço, né, de muito talento, muito conhecimento. Vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, e-mail, telefone, corre na descrição desse vídeo que você vai encontrar todas as informações do meu convidado, tá? Outra coisa, se você tem alguma pergunta para fazer para ele, aproveite o chat. Exatamente. O chat desse episódio está aparecendo ou aqui embaixo ou aqui do lado, dependendo de onde você está nos vendo agora, tá? Então, aproveita o chat, faz uma pergunta, porque essa pergunta a gente encaminha para ele e no momento oportuno ele vai lá e te responde com certeza. E a terceira informação é a seguinte: pega esse link, compartilha no grupo da família, porque eu tenho certeza que você que está me acompanhando aí agora, você conhece um amigo, um primo, uma tia que está precisando de uma oportunidade. E esse é o momento para você, de repente, compartilhar, né, esse acompanhamento, né, desse episódio para uma pessoa que precisa se encontrar quando o assunto é evolução, hoje até a língua agora, quando o assunto é evolução, quando o assunto é melhoria, quando o assunto é conhecimento de forma geral, tá bom? Então, é o seguinte, eu vou apresentar aqui, a gente preparou uma breve introdução sobre o nosso convidado, que é o seguinte, ó, ele ajuda clientes a realizar o sonho da casa própria e a fazer investimentos estratégicos no mercado imobiliário. Ele é especialista em consultoria imobiliária. O nome dele é Emerson Marques. Palmas, senhoras e senhores. Gostou da introdução? Gostei. Muito bom, que bom. Caio, primeiro estou muito feliz em saber que você topou esse convite para vir aqui conversar com a gente. O Fabiano, sempre muito gentil. O Fabiano é uma espécie de pessoas que conseguem identificar pessoas do bem. E há dias. Quanto tempo que a gente não está Passar tentando, um né? ano, eu acho. A Já gente está faz com quase um um ano. ano. Pois é. Fabiano, bora, Hermes, bora. E eu, não, eu não vou. E aí, deu certo hoje, né? Finalmente deu certo. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Fabiano, que é um cara Espetacular. do bem, é o nosso repórter do backstage, né? Está sempre aqui com a gente, fazendo muito trabalho legal, né? Está lá à frente do portal backstage, dos projetos da agência, né? Fiquei muito feliz. Um abraço, Fabiano. Você é Um demais, abraço, cara. Fabiano, um abraço. Bom, eu Ele tô aqui. acompanha tudo, né? Tudo. Status, ele fica Ah, falando com a gente. É, cara, exatamente. Ele é bom, super ele é bom. antenado. Ele é bom. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter Obrigado. topado vir aqui conversar com a gente. Lógico, obrigado. Hamilton, eu que fico feliz, você nesse local. Eu sempre me imaginei assim, tá no podcast top aqui para poder falar um pouco da experiência, né, que eu já tive, como não só experiências pessoais, mas também as profissionais, e o que a gente pode agregar na vida de alguém, né? Com Perfeito. certeza, todo tipo de troca de conhecimento, troca de informação, a gente agrega valor para alguém. Você tem que tá ouvindo. Com certeza. Então, ó, o Emerson está aqui com a gente. Ele é um cara que tem muita experiência, principalmente quando o assunto é consultoria imobiliária, investimentos e tal. E a gente vai conversar um pouco de tudo. Certo. Mas antes, é importante lembrar que a nossa conversa aqui é uma conversa como se a gente tivesse. Fica mais à Eu vontade, tô, né? fica à vontade Vontade, para a gente tá. poder conversar. Tá. E isso aqui é muito clichê, mas eu sinto. Quando eu digo isso para o cliente, ele relaxa e ele começa a ficar à vontade. E é o mesmo que eu espero de você também ficar à vontade para conversar com a gente aqui, tá certo? Ok. Vamos lá. Primeiro eu queria te conhecer. Quem é o Emerson Marques? Bom, eu sou esposo da Flávia, sou pai do Luiz Benício, né? Eu sou oriundo daqui da região, fui nascido e criado aqui na Jacarecanga. Conheço muito bem a região aqui. E a gente foi crescendo junto com o crescimento do bairro, né? Você vê hoje o bairro aqui, tanto Jacarecanga, Monte Castelo, Carlito Pamplona, é uma região que cresceu demais, Sim. né? Comercialmente, na parte também imobiliária, tem muitos lançamentos que foram realizados aqui, falando do mercado imobiliário em si. E eu sou essa pessoa, sempre gosto de conversar, gosto de trocar ideias, gosto de
eu até falo assim, eu tenho um propósito de vida de ajudar pessoas através do meu conhecimento, das minhas experiências, né? Alguma coisa que você fala para alguém, ela guarda, para ele vai usar em algum momento. Então eu acredito muito nisso. Então eu sou esse empreendedor, né? Se eu for lá falar para vocês aqui, até vender cartãozinho de poesia nos ônibus eu já fiz, né? Já me vestia de palhaço, fazia uma brincadeira dentro do ônibus, oi, fazia Silvio Santos e tudo, essas brincadeiras para poder realmente desenvolver. E aí eu fui trabalhei com vendas de plásticos, né? Copo, vidro, vendia para supermercado. Entrei no terapia do risco, foi justamente essa experiência que eu tive de trabalhar na rua, de fazer ali a brincadeira e vendia um cartãozinho de poesia de R$ 1 e 50 centavos era o lucro, É. né? Então eu me virava com tudo. Nessa brincadeira toda fui parar em Rio de Janeiro, na questão aí do vendendo os cartãozinhos. Em 2006 voltei aqui para Fortaleza, já trabalhando na parte de crédito, na parte de venda de empréstimos, e aí fui desenvolvendo até entrar no mercado de automóveis. Olha aí. Entrei no Não mercado de tinha nada. automóveis, não achei nada. Aí, O que vinha, eu aí deixa eu entender, tu é natural de sou Fortaleza, né? daqui, sou daqui. Natural de Fortaleza. Começou a tua jornada, a tua vida. Eu queria te perguntar o seguinte: se tu já tinha trabalhado de CLT em algum momento. Tá, mas se você olhar minha carteira, tá cheio de carimbo lá. Né? Seja assinatura. Aí como foi que É, começou essa jornada, né? Porque assim, quando a gente olha para um cara que se destaca hoje no mercado, depois de alguns anos, no passar dos anos, a gente fica tentando olhar assim para trás, como é que era a vida dele antes? E acho que as pessoas têm essa sim, curiosidade sim. também de entender de onde é que surgiu o interesse, já nasceu com essa vontade de vender, ou a vida te caminhou para este rumo. Eu queria entender um É, pouquinho antes, depois que você assim, pensou assim, poxa, preciso trabalhar, não posso ficar. entendi. Eu estudava, mas eu aproveitava um tempo livre para fazer. O que é que você fazia? Pronto. Eu, eu fiz Cefet na Cefete área também. de engenharia civil. A nossa vida fez de decisões, né? E eu tomei a decisão de sair do Cefet. E aí eu cheguei em casa, tô sem estudar, preciso trabalhar. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar, um tio meu tinha uma empresa de vendas de plásticos, Sim. né? E aí ele falou, ó, vamos trabalhar comigo. Fica aqui só na parte administrativa. E fui. Depois que eu comecei a trabalhar com ele, teve a oportunidade de ser motorista da vendedora. E eu vi essa mulher vendendo, ela é espetacular, Adriana. Ela chegava no supermercado, toda sorridente, e você percebia que era natural. Existia uma técnica, mas era natural. Ela falar, fazer aquela amizade, já mostrar, olha, tá faltando isso para você e tudo. E eu, cara, que legal, né? Eu poderia ser isso também. E depois disso, depois ela saiu da empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar como vendedor. E aí depois eu não tive tanto resultado. Porque assim, uma coisa é o que você vê, eu vejo uma pessoa ali desenvolvendo, mas existe uma técnica por trás. E sem conhecimento, você não desenvolve. Você tem que ter o conhecimento. Poxa, ela se dá bem e eu não estava me dando bem. Comecei a estudar e tudo. E aí teve uma desavença. Acabei entrando nessa brincadeira de trabalhar na rua. E engraçado, trabalhar na rua me ensinou uma coisa muito importante. A você deixar de olhar para o produto que você está vendendo e sim olhar para as pessoas que estão comprando seu produto. Então, quando eu abordava, eu quebrava essa barreira, oi, tu não faz aquela abordagem, eu já estava ali pegando a técnica de ser aquela pessoa que falava bom dia, a pessoa chegava triste, oh, bom dia, tudo bem, olha só, meu cartãozinho poesia. Então, a técnica eu fui aprendendo no dia a dia, no dia a dia. E depois, como eu falei para vocês rapidamente no início, fui para conhecendo outros mercados, mercado de crédito, e tudo foi de carteira assinada. Trabalhei dentro não no terapia do riso, né? Mas assim, trabalhei na Americanas já. Pode falar os nomes das Pode, fica à empresas? Pronto. vontade. Pode Trabalhei na falar. Americanas, na parte de consultoria de análise de crédito, cartão de crédito. Depois fui pro Extra. Aí depois eu entrei no mercado de veículos, mas inicialmente lá em Maracanaú, Hum. numa loja de motos, né, da Yamaha. Vou trabalhar como vendedor.
Passei lá uns 2 anos como vendedor e depois fui chamado para ser gerente. Aí foi a oportunidade de aprender, sair um pouquinho só da venda assim e aprender um pouco de gestão. E aí eu tive vários mentores que me ajudou bastante. A gente pode ler vários livros, mas a experiência agrega, ela agrega valor nisso e faz com que você se destaque. Eu tive uma experiência, falando aqui, cortando um pouco, eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, eu acabei trabalhando no McDonald's. E quando eu trabalhei no McDonald's lá, em 2 meses, eu fui destaque. Então, assim, tudo, em tudo, poderia ser limpando o chão, poderia ser vendendo, poderia ser, em qualquer setor da empresa, eu fazia o meu melhor para poder ser destaque. Não pela questão do orgulho, e sim porque eu tinha prazer de fazer aquilo. Olha que Então, legal. quando você é coloca uma responsabilidade na sua mão, que você faça o teu melhor, né, de uma forma bem feita, para que justamente isso, isso agrade quem está sendo recepcionado. Né, e você viu os feedbacks, não do gerente, e sim dos clientes. Poxa, obrigado pela atenção, obrigado. Então, isso realmente é o que vale a pena, e isso sempre eu me dediquei a fazer. Tudo que eu fazia, independente, poderia ser na rua, vendendo, poderia ser limpando o chão lá no salão do McDonald's, eu dava o meu melhor. Né? Então, é o que eu falo para os meus corretores também. Independente que seja, faça o seu melhor. Perfeito, excelente, cara. Muito legal. E para você conhecer um pouquinho dele, o Instagram dele é Emerson Marques, É, Emerson Marques, né? Arroba tem um Emerson S, Marques, Marx tem 2 S no final. tem dois S no final, né? E meu nome é meio estranho, né? Emerson Max. Não, mas é isso mesmo. Tem um S aí. Emerson Max tem dois SS no final, tá bom? E Isso. ele também tá. O seu andar O também seu andar. onde você representa também. Isso, o seu andar hoje é a imobiliária na qual eu gerencio, né? Sim. Que estou como gestor. E a seu andar também você quer conhecer sobre os nossos. O que a seu andar desenvolve, o que os nossos empreendimentos, né, que a gente vende. Justamente na seu andar você vai encontrar lá no nosso Instagram. Perfeito. Então, aqui na descrição desse vídeo, dá um pulinho lá, ó, seu andar e o Instagram dele, que é o Emerson Marques, SS no Isso. final. Esses dois Instagrams você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. E eu Ótimo. acho que é uma oportunidade legal. Você já deu para conhecer em pouco tempo aqui de conversa que ele é um cara que realmente é de bem com a vida, ama o que faz, se destaca, fala muito bem. Eu acho que são pessoas como essa que você tem que realmente se espelhar, tá? Então, o Emerson está aqui com a gente e aí está participando aqui do Perspectiva. E aí eu tinha uma outra pergunta para te fazer o seguinte: de lá para cá, vários desafios, que nada é fácil. Total. Troca de atividades, né? Sim, Aconteceram com muita frequência para ti. Claro que por onde você passou, você nos disse que você fez o teu melhor, mas a transição de um canto para outro, você sentiu muita dificuldade? total. Toda vez que você toma a decisão de mudar de setor, de local, ou até mesmo de mercado, você sente muito. Porque você está começando do zero. Né? É um Quando você. recomeço, né? Cada troca. Cada troca tem um recomeço. Só que também existe um grande aprendizado. Quando eu estava na carteira assinada, eu tomei uma decisão muito difícil de trabalhar como autônomo. Né? Eu entrei nesse mercado, nos mercados multiníveis também. Né? Fui de Herbalife, Mary Kay, tudo isso fazia com que eu me desenvolvesse. Então, foi difícil, mas ele foi muito recompensador, porque a mentalidade que você cria nessa questão do empreendedorismo, você não volta mais atrás. Né? Tem algumas questões que a gente se apega, né, na carteira assinada. Olha, não, tem que bater o ponto, mas não fazer isso não, bate o ponto e voltar para trabalhar. Porque eu queria alguma coisa, desenvolver ou aprender alguma coisa. Mas quando você toma essa decisão de ser empreendedor, realmente é como se você tivesse fazendo alguma mudança interna, e isso mexe muito com você. Mas quando você se dedica, aí você tem duas coisas importantes, tem a motivação e tem a constância. Então, primeiramente você tem que ter muita motivação para fazer isso, porque a motivação é aquele impulso, né? Sim. E a constância faz com que você crie o hábito. Então, é muito desafiador. Porque antes, com a carteira assinada, eu sabia quanto é que eu ia ganhar no próximo mês. Já como empreendedor, não. Eu que faço. Né? Eu que faço o meu salário. Então, essas outras questões têm que ser levadas a sério.
a disciplina, a constância, né? Buscar sempre melhorar, estudar, né? Não deixar de estudar, de conhecer o mercado na qual você decidiu desenvolver naquele momento. Excelente, viu? Muito legal. O que você disse aí realmente faz total sentido. Se houvesse assim, realmente um empenho das pessoas nessa questão de se desenvolver, que hoje você prioritariamente olha para um público mais, digamos assim, segmentado, né? Hoje se Sim, fala. Mas quando eu digo assim, de modo geral, as pessoas ainda têm dificuldade ainda de se posicionar, sim, às vezes não sabe o que quer ainda. E quem está acompanhando isso, também, não é a primeira, de tantos episódios que a gente já gravou aqui, a gente já tem observado muita gente que ainda está muito perdida ainda não se encontrou. isso. E eu não sei se você tem essa visão, que se isso é um processo natural, você acha que necessita aí de um pouquinho mais de interesse. É, eu falo que se você não tem um propósito, não tem como você persistir ou fazer com que você conquiste aquilo que você tenha colocado no seu coração. Então, assim, tem que ter propósito. Eu acho que a primeira coisa, tem muitas pessoas hoje, elas não sabem realmente o que você falou, né? Não sabe o que quer. Então, ela tem que olhar para dentro. Porque é muito barulho aqui fora. É muito barulho, é muita informação, é muita coisa, é muito TikTok, é muito Instagram, é muita gente mostrando o que não é, o que. É muita coisa. E isso faz com que você crie uma barreira de olhar para dentro. A partir do momento que você começa a olhar para dentro, aí você entende você mesmo, aí você diz, é isso que eu quero fazer. Quando você decide, você colocou isso como um propósito, não há nada que atrapalhe. Claro, vai vir uns desafios, mas você não vai desistir fácil. Você não vai mudar fácil. Você aceita um desafio ou não aceita. Você é mais assertivo naquilo que você deseja. Você é mais assertivo naquela decisão. Porque tem um momento da decisão difícil, né? Isso é complicado. Tem várias decisões difíceis. No dia, você tem pequenas decisões no seu dia, mas tem um momento que chega assim, cara, eu tenho que decidir isso, o que eu faço? Avalia qual é o teu propósito, né? E aí vai. Sabendo, coloca o pé que Deus dá o chão. Eu sou muito assim, eu sou corajoso. Como diz, né, falando assim, até a C andar para abrir, quando abri a C andar foi assim, eu coloquei o pé e esperei no chão. Foi sem recurso mesmo, foi na vontade e na garra. E não foi só a C andar, não. Olha só. Né? É sobre isso, cara, muito legal. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, a gente está aqui com o Emerson Marques, tá? Está aqui com a gente. Ele é um cara que é especialista em consultoria imobiliária, que inclusive é no tema que a gente vai entrar aqui agora bem a fundo, porque tem muitas perguntas. Antes eu precisava conhecer um pouquinho de você, mas agora eu acho que vale a pena a gente entrar nesse tema, né? Sobre a consultoria imobiliária. Como é que surgiu assim, o interesse em trabalhar com consultoria? Claro que antes de você iniciar, você teve toda a jornada de vendas, de corretagem e tal. Aí eu queria que tu explicasse para a gente Certo, como foi que surgiu o interesse e depois você me respondesse aí sobre a consultoria imobiliária. tá certo, vamos lá. Como é que eu entrei no mercado imobiliário, né? Foi em 2020, né? Não tem tempo não, mas assim, como eu falei, as experiências que eu tive no passado, elas me deram ferramentas suficientes para desenvolver o que eu faço hoje. 2020, início de 2020, eu estava saindo de um empreendimento que eu abri em Itarema. É, mais uma vez empreendi, abri uma empresa de consórcio e não deu muito certo lá. E aí eu estava voltando para cá. E aí eu vi uma chamada. Era de uma construtora chamando para ser gerente. Já para ser gerente de cara. Aí eu disse, tá, mas como é que eu vou ser gerente se eu não sou corretor ainda? Aí eu fui escutar, participei da entrevista. E aí acho que vocês conhecem, né? Teve até entrevista aqui de um amigo meu, que é o Edvan, que é Edivan. da Direcional. Grande abraço para o Edivan. Essa é dire... Um grande meu amigo da amigo, meu gente. amigo. E aí a Direcional me deu essa oportunidade já para ser um gestor. Isso no início de 2020. Como é que tu vai vender imóveis se você não tem nenhum, não fez um curso ainda e não, mas eu vou gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas eu sei. Agora eu preciso aprender como é a questão de vender o imóvel. Mas tu acredita que quando abriu a vaga e tudo aí, eu entrei em fevereiro, fiz a seleção, consegui 14, 15 pessoas,
Quando a gente iniciou, dia 1º de fevereiro, não, 1º de março, dia 15 de março, lockdown. Né? Então, pode, eu vou vender como? Fácil. Baixa desespero, né? E aí não tem nada fixo. Sabe que o corretor de imóveis, ele ganha conforme venda, Sim. né? E aí a gente estava entrando numa pandemia. Eu acho que esse foi o maior desafio da minha vida, sabe? Assim, não só no profissional, mas como pessoal. Eu em casa comecei a desenvolver, pegava um celular e começava a fazer treinamentos para a equipe. E aí a gente começou, em um mês, em lockdown, a gente conseguiu fazer uma venda. Olha só. E com uma pessoa que não sabia nem vender. Nossa. Mas Meu Deus. nos operamos. Mas assim, a gente é constância, é vontade, é querer, é saber o que quer. Não, eu estava determinado para aquilo. Eu decidi que ia entrar nesse mercado, que eu tinha tido uma vontade um tempo atrás, mas não tinha arriscado. E eu entrei no pior momento. No meio da pandemia, que foi o momento Que era para dar tudo errado. que deu errado. Deu tudo certo. Novembro do mesmo ano, o lockdown terminou em abril. Acho que foi em abril, mas não sei. Em novembro, a minha equipe foi campeã de vendas da Regional Ceará. Aí eu, Olha isso. algo, né? Assim, foi pouquinha coisa. O Advan estava nessa época também. E a gente novamente conseguiu. Então, assim, eu percebi que com a garra que eu tinha e com a vontade e essa motivação que eu estava criando e essa constância que a gente estava tendo, a gente ia chegar no objetivo. Daí, esse processo, né, até a gente ter um reconhecimento, né, da melhor equipe, eu fui aprendendo os detalhes de como realmente fazer um bom atendimento, de como entender o mercado, de como ver as necessidades e as dores das pessoas, que hoje, só em Fortaleza, calcula-se que tem 70% da população existe um déficit habitacional, né? Então, realmente é uma carência. Não é só por eu estar morando de aluguel, mas é por eu estar morando na casa de um parente. Então, tudo isso é um déficit habitacional. Às vezes você está num local onde você não está bem. Então, eu aprendi dessa forma, né? Fui na peia. Foi na peia. Mas, poxa, mais Mas interessante. foi. E aí depois a gente começou a desenvolver. Eu tive o ano de 2021 todo. E, e aí eu fui fomentando e aprendendo no dia a dia e construindo uma equipe que ela tivesse a mesma característica. Ter o conhecimento do processo, porque não é só a venda do apartamento. Quando eu falo de mercado nicho econômico, eu estou falando de você entender como é que o banco aprova, como é que o banco faz essa avaliação. Então eu me especializei mais nisso, de entender como é o processo de financiamento, do que precisa, do que a gente precisa fazer para que o meu cliente ele esteja no momento ideal de comprar, no momento ideal de aprovar com o banco para ele poder realizar o sonho da casa própria. E aí, cara, você se apaixona porque você vê uma pessoa que várias histórias, né? Eu vi uma pessoa que estava há 12 anos pagando aluguel, 12 anos pagando aluguel, teve a oportunidade, conseguiu os benefícios do governo e a gente conseguiu realizar essa conquista, né? Teve um que falou assim, Emerson, tá apertado, vai ser apertado para mim, mas eu vou dar um jeito. Aí na outra semana ele aparecia, olha aqui, já estou vendendo um bolinho de pote para poder pagar meu apartamento. É Então isso. essas histórias faz com eu me apaixonei pelo mercado em si. Então isso realmente agregou valor na minha vida pessoal e eu transfiro isso para os meus corretores para que eles desenvolvam e sintam a mesma emoção que eu tive nesses anos todos, Legal, né? Que a cara. gente tem todo dia. Né? Quando a gente vê alguém conquistando um imóvel próprio, apartamento próprio, tem coisa melhor. Imagino demais, né? Dá para ver o brilho no olhar assim, quando você fala daquilo que você faz, e não é à toa, né? Que você está aí se destacando, vem se destacando ano após ano aí, já com vários projetos em andamento. A gente vai falar Ah, sobre isso já já, né? Tem muitos projetos aí em andamento e isso te torna um cara totalmente diferenciado no mercado. E é por isso que você se destaca tanto naquilo que você faz. Se propõe a fazer, faz bem feito, prepara uma equipe para ter o mesmo propósito que você sim, tem, e aí não tem como dar errado, é só sucesso.
E aí eu queria entender também agora sobre, já pegando o gancho nessa comunicação, sobre essa questão dos investimentos imobiliários. Eu acho que tem uma coisa tem a ver com outra, sim, não, por quê, É, entendeu? é um pouco diferente, né? A gente está falando já de um outro nicho. Sim. Porém, tem pessoas que entenderam que dentro do programa Minha Casa Minha Vida também eu posso, do primeiro imóvel, eu posso também fazer investimento. Como assim? Teve um casal, sinal bem novo, eles, mas eu quero comprar meu primeiro imóvel. Tá, beleza, vou ajudar, fizemos o processo, aprovou. E aí a gente viu que a prestação dentro do financiamento ficou bem menor do que um valor que ele fosse alugar. Vou dar um exemplo. Aqui pertinho teve um empreendimento chamado Conquista Castelli, direcional. E, e aí a gente teve, a minha equipe teve sucesso, que a gente fez um trabalho bem forte lá, a gente vendeu 22 apartamentos em 2 meses lá, né? Foi bem legal e muitas conquistas lá. Mas aí, o que eu queria falar, o empreendimento que foi lançado, acho que foi em 2022, eu não estou lembrado exatamente, foi em fevereiro de 2022. A gente vendeu apartamentos lá a 165 mil, no dia do lançamento. 165 mil. Quem pegou, pegou. 4 meses depois, apareceu clientes querendo, passou muito tempo, clientes querendo morar no empreendimento, ele já estava a 210. Então, assim, quem pegou o apartamento, fez esse, quem bateu o sino assim, ó, sim, eu quero, Quem tomou quem a assinou o decisão. contrato, tomou a decisão, ele valorizou o patrimônio dele em 4 meses. Hoje, depois de entrega, eu tenho certeza que ninguém vende menos que 250 mil. Aí valorizou mais ainda. Valorizou mais ainda. Então, a curva de valorização durante o tempo que é o empreendimento que a gente vende é na planta. Então, esses 2 anos, 3 anos de construção, o imóvel ele saiu de 165 a 250, é muita coisa. E aí, olhando para esse lado do investimento, o cara que comprou, tomou a decisão de comprar, ele aumentou o patrimônio. E se ele for botar para alugar hoje, vou arriscar aqui em R$ 1.500, a prestação que ele paga lá é 700. Olha isso. Entendeu? Então, assim, antes era que, vou comprar imóvel na praia, né? Vou comprar imóvel aqui na beira-mar, na Praia Futuro, para valorizar, para poder fazer investimento. Hoje em dia, você pode sim, de uma forma estratégica, aí você tem que ter um profissional, um acompanhamento para dizer, não, esse empreendimento aqui, você vai valorizar tanto. Então, dá para você fazer X de aluguel, você pode vender quando estiver pronto. Me diz onde é que você vai colocar R$ 160 mil, em 4 meses já está ali 200, 210. Em 2 anos está 250, 260. Tem. Não tem. Se eu for colocar aqui num investimento, só se eu for muito bom no trade, né? Mas com Uhum. certeza isso é bem interessante, né? Então, para quem tá buscando também esse investimento imobiliário, se ele tiver um acompanhamento, que aí é onde você entra É também, onde é eu entro. isso? Onde eu entro. Orientando nas Orientando. melhores opções, as melhores oportunidades, para guiar ele Sim, para tomar a melhor decisão. exatamente. E também a gente tem clientes de fora, tem turistas, né? Pessoas que moram ali em Manaus, o pessoal do norte gosta de comprar muito aqui. Aí ele já não entra dentro do Minha Casa Minha Vida. Aí a gente vai encontrar um empreendimento que na qual se encaixa bem para ele financeiramente e vê essa supervalorização. Médio padrão, alto padrão. Exatamente. Mas aí dá para pegar ali um apartamento ali de 280, 300 mil. Na praia do futuro, tem apartamento de 260, 255 mil na planta. Olha isso, rapaz. Entendeu? Na Quase ninguém planta. sabe. E a Praia do Futuro hoje é uma das regiões que mais cresce. Estou falando com relação à valorização imobiliária. Está indo para grandes construtoras. A própria Moura do B, que tem os lançamentos aqui no Kennedy, tem lançamento na Praia do Futuro, Olha isso. né? Então, assim, tem grandes construtoras indo para lá. Então, significa que se eu comprar um pedacinho de chão lá, né, um apartamento lá de 40, 38, 50, 60 metros quadrados, principalmente os menores, porque quanto menor a metragem, melhor a valorização. Anota aí. Então, quando você pega esse apartamento, ele, quando tiver entregue daqui a 2, 3 anos, ele está super valorizado. E aí você decide. Né? E a gente não. Pode fazer aqui um Airbnb, pode locar, principalmente para da praia da temporada. Então, para turistas, ideal perto da praia.
e aproveitar essas condições, esses apartamentos que estão saindo com preço bem em conta. Para quem mora aqui, consegue os benefícios do Minha Casa Minha Vida, ele pode valorizar o patrimônio dele. Olha só que legal. Olha, gente, nós estamos diante de simplesmente um cara que domina o assunto, tá? Então, para quem está buscando fazer esses investimentos, ou realizar o sonho, ou fazer investimento, esse é o melhor caminho, tá? Sim, Então, procura aqui o Emerson Marques, arroba Emerson Marques com SS no final, ou o arroba seu seu andar. andar. Um desses dois Instagrams, você consegue falar com ele já te explica, já passa todas as informações necessárias para você que quer realizar o sonho da casa própria ou quer investir. Dois caminhos aí que você pode fazer, você pode decidir o que fazer. Como é que você vê hoje o mercado imobiliário? Ele tá um boom aqui em Fortaleza, certo? Ano passado, aí pelas análises, né, estatísticas aí, tivemos em torno de 6 bi em vendas no ano passado em Fortaleza, na região metropolitana. Sendo que desse total aí de 70, 80% foram imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então você vê que existe, tá pujante, né? Sim. É um mercado que está crescendo demais e para esse ano, possivelmente, existe uma perspectiva aí de 10, 8 bi, né? Então do crescimento de 2023 para 2024 já foi quase 50%, né? Saímos de 4,7 para 6 bi e agora a gente está esperando 7 bilhões em E a vendas. gente não tá nem no meio do ano ainda, E a né? gente está no meio do ano. Aqui tem construtora que eu participei de algumas reuniões. A gente tem um relacionamento muito bom com as construtoras, principalmente as maiores, né, aqui em Ceará, aqui em Fortaleza. E teve uma construtora que no primeiro trimestre desse ano, ela já teve praticamente metade, né, já bateu metade das vendas do ano passado. Então, eu estou falando aqui nos próximos 3 meses, com certeza ela já bate a meta do ano passado. Então, a gente vê o quanto existe um déficit habitacional e o quanto existe de empreendimentos disponíveis para o mercado. E a grande questão que a gente que entra, né, fazer essa ligação do cliente que necessita, mas às vezes ele não tem a visão ou de como conseguir esse imóvel. Então, o mercado ele está ainda mais depois do Moradia Ceará, na entrada da Moradia Ceará, não sei se você sabe, o governo ele libera 20 mil reais de desconto, ele dá um chequezinho de 20 mil reais para as pessoas que têm renda até faixa 2 Minha Casa Minha Vida. Significa o que, Hermes? Uma renda até 4.400. Ela comprando um imóvel aqui em Fortaleza de até 255 mil, ela consegue 20 mil reais do governo do estado do Ceará para ajudar na entrada. E o melhor, o faixa 2 a partir do dia 1º, isso é informação quente, tá? A partir agora de maio, ele vai aumentar para 4.700. Então eu posso somar duas rendas. Não precisa ser casal, Olha, né? Pode ser, olha, eu e você, vamos comprar um apartamento aqui, pega sua renda e a minha renda, a gente junta. Então assim, são oportunidades e são informações que as pessoas não têm e ela acha que não tem capacidade de sair da casa da família, da sogra, da mãe, de ter a independência de morar num imóvel próprio, de sair do aluguel, ou de fazer investimentos em aluguel. Então, ela não tem essas informações. Então, é importantíssimo isso. O governo ele está ajudando, está fomentando isso, está saindo outros tipos de benefícios que a gente pode falar um pouco mais à frente para outras rendas, né, rendas acima, mas quem tem até 4.400, ele pode conseguir 20 mil. Se o banco libera 80%, com esses 20 mil, você praticamente fica com entrada baixíssima, é, quase zero. isso é Então verdade. é uma oportunidade. Se você pegar o apartamento ideal, né, assim, o valor do imóvel ideal com a sua renda ideal, você consegue ali em torno de 90% do total. E dependendo da localização. Dependendo da localização, eu consigo até zero de entrada, dependendo da localização. Fortaleza já é mais difícil. Né? Entendi. Quando eu falo de Itaitinga, eu falo de Horizonte, eu consigo sim até zero de entrada. Então, isso é uma oportunidade enorme para uma pessoa que não tem dinheiro guardado e que quer sair do aluguel, quer comprar. Olha isso, rapaz, a informação Vou te contar.
conta, depois a gente faz a conta aqui. Informações de utilidade pública, olha só, gente, ó, tá vendo? Ó, a gente cheio de oportunidade aí, a gente sem saber dessas oportunidades. E aí que entra aqui a experiência, a expertise do Emerson aqui com a gente, falando dessas informações que eu estou surpreso aqui, porque a cada convidado que eu trago aqui, eu fico mais surpreso ainda com a quantidade de informações, a quantidade de oportunidades que existe aí no mercado. Eu acho que essa aí é uma das que vai se destacar muito. Aí eu te pergunto, quais são os principais desafios, né? Porque as pessoas têm para comprar o seu primeiro imóvel, assim, do teu ponto de vista, você que já lidar com isso no dia a dia. Eu acho que é um medo novo. Acho que é o maior desafio. É muito mais psicológico mesmo, sabe? E existe também uma questão de tem muito o mercado imobiliário ele cresceu tanto que entrou muitos corretores, né? E às vezes se passa a informação de forma errada. E isso pode criar um certo problema, né? Então, assim, a pessoa pega informação com um, aí pega informação com outro, aí sobe a proposta com um, sobe com outro. Eu já tive um cliente que ele foi anulado pela Caixa Econômica porque ele já estava subindo bem a quinta proposta, porque já estava trocando de corretor, trocando de corretor, trocando de corretor. Você precisa decidir com quem você quer realizar esse sonho. Você precisa, a pessoa que tomou a decisão de comprar um imóvel, ele precisa primeiramente procurar alguém de confiança para dar esse suporte. Então, diminui o medo, porque uma coisa, por exemplo, eu não sei hoje montar um estúdio desse, você sabe. Então, se eu chegar para você e falar, Hamilton. Hamilton, o que que eu preciso? Qual é o meu investimento? O que que eu preciso fazer para montar essa sala aqui? O Hamilton vai dizer, não, Hermes, foi assim, eu fiz assim. Essa é a grande diferença. Então, primeira coisa, a pessoa precisa encontrar um profissional que sabe o que está falando. Você não está comprando uma bicicleta, você está comprando um imóvel. É o produto mais caro da prateleira. Até porque seu parcelamento é 35 anos. Tudo bem, eu posso quitar em 10, 7 menos tempo, mas é um produto mais caro da prateleira. Então as pessoas têm um medo e às vezes encontram no meio do caminho alguém que quer fazer coisas que não são certas e aí ela acaba tendo receio e acaba desistindo. Já encontrei muita gente que desistiu. Muita gente. Nessa semana agora eu fiz uma venda de um casal que eles estavam meio que perdidos. Tinha falado com três corretores e cada um falava uma coisa diferente, não tinha. Aí eu falei assim, ó, eu não vou falar com você pelo WhatsApp. Eu preciso sentar com você para poder lhe explicar. Ela, como assim? Todo mundo passou pelo WhatsApp? Eu não faço isso. Você tem disponibilidade para a gente conversar no sábado, pela manhã, tal hora? Tenho. Pronto, então quem mais decide? É só você? Não, eu e meu namorado. Então, bora conversar. Na conversa, eu tirei todas as dúvidas, ela saiu ciente e assinou o contrato nessa semana. Olha isso. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo, não sei para onde ir. Você precisa encontrar alguém que saiba todo o processo para te orientar nisso. Nossa, É um é desafio. fundamental. Então é isso, até para vencer todas essas objeções, que ele tem muitas, Muitas objeções. né, além do fator medo, do fator investimento, aí claro, que aí vai ajudando, porque tem muita coisa que ele acha que não tem, mas tem e Isso, pode. E aí digamos assim, essa anamnese é passada, né? exatamente. Pode Ah, falar. você tá sentindo alguma dor, aí tu chega no médico, o cara nem olha para ti, vai, faz o exame ali e tudo, e aí? Não, isso aí ele não fez uma consultoria. Consultoria é eu fazer uma avaliação geral. Tá, você ganha quanto mesmo? Porque assim, a pessoa fala para mim que eu ganho 3.200. Tá. Aí eu cheguei presencialmente, dê seu conta-cheque, por gentileza. Eu olho lá. Você não ganha 3.200, você ganha 4.200. Já muda. Ó. Com essa alteração agora do faixa, né? Por exemplo, alguém que tem uma renda de 2.850, ele vai receber, vai ser aprovado um valor de financiamento X, um subsídio Y, e se ele ganhar 2.850 e 1 centavo, já muda todo o processo. Então, eu preciso das informações, você tem que estar aberto, ser sincero, olha, eu preciso ver isso, você ganha quanto, vamos avaliar aqui o resultado, ver como é que tá as suas compras, suas contas,
Depois dessas informações, aí eu sou mais assertivo. Não, realmente para você ficar melhor aqui, assim, porque vai ficar mais ou menos nisso. Vamos arriscar dessa forma? Vamos. Faz a proposta, manda para o banco aprovou. Nem sempre sai do jeito que a gente falou, mas já encontra outra solução. Não, não ficou legal, mas a gente pode ver uma outra solução. Então, não dá para eu diagnosticar somente com algumas informações levianas que você me passou. Eu preciso de realmente informações precisas. É isso. Isso é um Funda- consultório. Fundamental, então. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, estou aqui com o Emerson Marques, certo? Ele é um especialista em consultoria imobiliária, ele ajuda clientes a realizar o sonho da casa própria e fazer investimentos de forma estratégica no mercado imobiliário também. Então, isso é uma das especialidades dele. Está há muitos anos no mercado, está contando aqui um pouquinho da jornada do consumidor, do cliente, da pessoa, do investidor também, que busca uma oportunidade, o que quer sair do aluguel, quer ir para casa própria, ele é a pessoa que vai poder te orientar, tá certo? Então, mais uma vez, repetindo aqui, @SeuAndar é um dos Instagrams que você fala com ele, ou no pessoal dele, né, que é o Emerson, @Emerson Marques SS. No final tem um SS para você poder encontrar ele também e você tirar suas dúvidas. Se você tem alguma pergunta para fazer para ele, aproveite o chat, deixa lá a tua pergunta que a gente encaminha para ele. E no momento mais oportuno, ele vai lá e responde todas as tuas perguntas, todas as suas dúvidas, tá certo? Bom, então não esquece também, aproveita, ó, compartilha o link, tá? O link ainda está disponível aí para você compartilhar com a família toda, com os amigos, no grupo da família, no grupo do WhatsApp, em tudo que é lugar, tá certo? Bom, vamos lá. Eu queria falar agora contigo, com você sobre esses imóveis econômicos e médio padrão. Como é que funciona toda essa dinâmica? Vamos lá. O governo, né, assim, o programa Minha Casa Minha Vida, ele divide algumas faixas, né? E eu tenho faixa um, faixa 2, faixa 3 e a grande novidade agora é o faixa 4. O que significa isso? É, vou dar atenção principalmente para o faixa 2 e faixa 3. Faixa 2 são empreendimentos, eu vou falar de Fortaleza, tá? São empreendimentos até 255 mil, o valor dele, né, de venda. Esse empreendimento, como eu já falei anteriormente, você consegue alguns benefícios, como esse do governo do Entrada Moradia, né, o de R$ 20.000, né, você tem um desconto da taxa de juros, você consegue 4,2, 4,25 até 5% de taxa de juros, né? Isso faz uma enorme diferença por causa da aprovação. Então, quanto menor os juros, eu consigo financiamento, melhor financiamento. E quando eu consigo maior financiamento, eu dou pouca entrada, né? Tudo é uma gangorra. Quando eu saio da faixa 255 mil e um centavo aqui em Fortaleza, eu estou entrando faixa 3. Qual o benefício que eu tenho? Eu não vou ter desconto mais na entrada, mas eu vou ter o desconto da taxa de juros ainda. Para vocês entenderem, normalmente, se eu for comprar qualquer imóvel de qualquer banco privado, eu vou estar pegando uma taxa de juros de 11,49. 11,49, 12%, 12,5%. E aí, dentro de uma renda X, ali, em torno de R$ 4.000, eu não consigo financiamento, porque a taxa de juros é muito alta, né? Falando ainda do 2, quando eu falo do apartamento de 255 mil, eu estou falando de renda de 2.500, 2.300. Olha só, você ganha um salário, um parceiro seu ganha um salário, juntando os dois, você consegue uma condição maravilhosa dentro do faixa 2. Você consegue sim os 80%, você consegue o desconto do Minha Casa Minha Vida na entrada e tem um desconto do governo. No faixa 3 não. Faixa 3 não tem um desconto da taxa de juros, não tem um desconto da entrada, só da taxa de juros. Mas mesmo assim eu pego uma taxa muito aquém, muito abaixo dessa de 11,50, Entendi. né? Emerson, eu posso comprar apartamentos dentro da Minha Casa Minha Vida hoje, pegando essas reduções de taxa de juros. Até que valor? 350 mil. Então, eu posso comprar apartamentos, posso comprar imóveis de até 350 mil. Eu estou falando de imóvel na planta, tá? Estou falando de imóvel na planta. Essa questão das taxas de juros. Porque quando eu falo no usado, ele tem uns descontos, mas não chega a ser como um imóvel desse na planta. Então, até 350 mil e renda até R$ 8.000. Quando eu tenho uma renda de 8.001 centavos, eu saio do Minha Casa Minha Vida,
Aí eu vou para uma outra, como posso dizer, um outro cofre. Para vocês entenderem, existem dois cofres dentro da Caixa Econômica. Existe o cofre do FGTS e o cofre do poupança, dos empréstimos, que é o SBPE. Esse aqui é um dinheiro mais caro. Então ele sai de 8%, de 7% ali e pula para 11,40%. Aí eu consigo um descontozinho ali saio da terra e vou para a poupança, eu vou para 10,40. Mas não dá para bater com uma taxa de juros de 5, de 8, Verdade. né? Então faz uma enorme diferença. O que está acontecendo nesse momento? A partir do mês de maio, a partir de agora, de mês de maio, o governo está liberando, né, o faixa 4. É uma oportunidade única para quem tem renda acima de 8 mil e que quer comprar imóveis até meio milhão. O que que acontece? Eu falei que quando você tem uma renda de 8.001, pula para uma taxa de 11,49, 11, 12%, o governo agora conseguiu um dinheirinho lá do pré-sal e agora vai trabalhar com a taxa de juros de 10,40, 10 alguma coisa. E vai dar possibilidade dessa pessoa que tem renda acima de 8 mil comprar um imóvel até meio milhão pegando essa taxa de juros. Olha isso. Oportunidade única, porque quando eu falo assim, estou querendo comprar um imóvel de 320 mil reais, eu tenho que ter uma renda em torno de 7 a 8 mil reais para aprovar 80% do valor desse imóvel, e aí eu passará com a construtora dos outros 20. Se a minha renda fosse 8.001, eu já não conseguia mais uma boa aprovação. Então, a minha capacidade de aprovação de 287 mil reais, que é os 80% do valor dos 300, alguma coisa, eu perdia. Então, com essa nova condição que o governo está dando, você consegue, sim, uma condição ótima, consegue parcelar a entrada, consegue, é, consegue oportunidade de fazer investimento, oportunidade de você comprar um imóvel melhor, né, com um melhor acabamento, uma metragem maior. Então, são oportunidades que o governo agora está dando para quem tem renda até 12 mil reais e que quer comprar imóveis até meio milhão. Olha isso, cara, que importante essa mais uma informação que com certeza vai ajudar bastante para você que está buscando uma oportunidade. Eu estou impressionado aqui, porque de fato isso aí vai ajudar muita gente que está querendo, estava esperando essa oportunidade surgir, Sim, né? E sim, ali nós acreditamos que se existe essa oportunidade hoje é porque havia uma demanda reprimida lá sim, atrás, que com dificuldade de poder querer uma coisa, sim, né, podendo fazer um investimento maior na compra sim. de um imóvel e por aí vai. O governo ano passado tentou, junto com a curadoria da FGTS, esse faixa 4, mas não conseguiu, né? Realmente está usando muito recurso do FGTS, mas com essa condição aí do pré-sal, vai liberar agora e vai ser uma oportunidade para muita gente que está querendo comprar seu primeiro imóvel, um valor um pouco mais agregado, é uma oportunidade maravilhosa agora. Perfeito, Não excelente, viu? esquece de me chamar não, para poder ajudar. Opa, com certeza. É isso aí, eu queria que você falasse agora sobre as tendências do setor. Porque essa pergunta é assim. A gente sabe que a cada ano, nem mais a cada ano, a cada 6 meses está surgindo uma novidade, como Sim, essa aí. E aí, como é que você vê essas tendências? Eu fiquei até sabendo também que é aquela história do plano do governo, de o cara poder agora utilizar o salário dele para poder fazer outro tipo de investimento, isso poderia atrapalhar alguma coisa que ele for é, fazer na questão da compra da casa. E é uma tendência, deixa de ser uma tendência. sim. Mas aí eu queria, no teu ponto de vista, o que é que você diria a respeito? A primeira coisa, a gente tem que ver, de modo geral, o mercado em si, né? Aqui em Fortaleza está reduzindo, tem pouco terreno agora, tá diminuindo a quantidade de terreno. Então, assim, tendências, região metropolitana, né? Então, as construtoras estão saindo mais do centro de Fortaleza, né? Daqui, indo para regiões um pouco mais distantes. Porém, qual é o lado bom disso tudo? Desenvolve outros locais, né? Eu estou falando de Calcaia, eu estou falando de Maracanaú, estou falando de Taitinga, estou falando de Eusébio, que cresceu exponencialmente, Verdade. estou falando de Aquiraz. Então, aqui o terreno está ficando escasso. Acontece duas coisas quando o terreno fica escasso. A compra do terreno fica caro
e o imóvel vai ficar caro. O metro quadrado dele vai ficar muito caro. Então, quando o metro quadrado fica caro, fica um valor alto, quando o preço final, ele diretamente diminui, seleciona a quantidade de pessoas que têm poder de compra. Então, eu hoje, que há um ano atrás, com a renda de 1.800 eu consegui comprar um apartamento aqui em Fortaleza, eu vou ter que agora ver outros locais, outras possibilidades. Então, hoje a tendência realmente são as construtoras buscarem regiões um pouco mais distantes. O governo está ajudando, sim, está fomentando, né, está ampliando essas condições, já vendo isso, porque, como eu falei, eu dei o exemplo dos apartamentos aqui, né? Da 165 mil, 4 meses depois, 210. E aí, onde é que eu vou encontrar esse apartamento de 200 mil agora? Vai ficar mais difícil, fica mais escasso, né? Então, o governo está ampliando, sim. As construtoras estão querendo investir, estão fomentando o mercado, sim. Está tendo muito lançamento. Todo mês tem lançamento. É mesmo. Todo mês tem lançamento. E é 200, é 300, é 400 apartamentos. Se eu quero morar em Fortaleza numa casa. Tá difícil. Com o preço, né, dentro do Minha Casa Minha Vida, eu não encontro casa. Eu vou para onde? Calcaia, Maracanaú, Região metropolitana. região metropolitana. E são regiões que, assim, a prefeitura faz essa avaliação. Pô, se estão vindo para cá, os construtores estão vindo para cá, eu tenho que fazer o quê? Eu vou consertar a rua, eu vou fomentar o comércio. Aí o comerciante chega. Então, assim, a gente faz uma mudança, existe uma mudança da região. E aí você tem que quebrar aquela barreira de não, é muito distante. Você tem que deixar hoje em dia de ser um pouco mais bairrista. Eu tive muitos amigos bairristas que perderam oportunidades. Você tem que aceitar mudanças. E são mudanças boas. São mudanças boas. A região ali da Pacatuba tem muita construção. Fora os loteamentos aí, outro tipo de nicho que está tendo muito lançamento nessas regiões. Então, vai crescer demais, vai ter muitas oportunidades, mas também o cliente ele tem que entender o que é melhor para ele. Porque assim, eu gosto de falar na mesa, falo muito para o cliente assim, olha, tem três situações que a gente compra imóvel. Primeira é localização. Segunda é a planta. E a terceira é a condição. Se você está comprando seu primeiro imóvel, você vai na condição. Eu já vi muita gente querendo morar na beira-mar com uma renda não compatível, né? Mas ela queria, insistia, mas ela tem que entender que o que você está procurando no seu primeiro imóvel é condição. E as condições, elas estão se ampliando para áreas mais afastadas, porém, estão se desenvolvendo bastante. Isso é muito. Tá vendo? É por isso que a gente realmente precisa entender, né, tudo que está acontecendo para tomar a melhor decisão, né? Porque às vezes, sem um acompanhamento, fica realmente bem complicado. Às vezes, algumas pessoas, por falta de conhecimento, acabam dando a informação errada. E no caso que você aqui trazendo toda essa clareza sobre até mesmo essas decisões do que é melhor ou não, né? Você já está lidando com isso no dia a dia, fica muito mais fácil. E é por isso que eu quero repetir mais uma vez aqui, o Instagram dele é Seu Andar, onde você encontra, pode falar com ele, e Emerson Marques, né? SS no final. E aqui na descrição também tem, no vídeo, lá tem um link da Bia que você fala com ele. Enfim, é isso, tá com a equipe dele. Vamos falar sobre novidades. Eu sei que você está envolvido em uma série de projetos aí, e aí eu queria que você descrevesse alguns desses projetos aqui pra gente. Então, vamos lá. A Seu Andar, que é a nossa imobiliária aí, está fazendo 2 anos agora em julho, lá localizado em Itaperi. Nesse momento a gente vai fazer algumas modificações, né? Estou saindo um pouquinho mais do operacional, agora justamente com o corretor e agora sócio, o Everardo, vai tocar a Seu Andar lá no Itaperi. A gente vai tá fazendo toda uma estratégia, então a gente está realmente modificando a equipe, aumentando a equipe agora, para justamente fazer essas mudanças. Mas por quê? Porque também a gente está abrindo uma outra unidade em Calcaia. Eu falei agora há pouco onde é que está indo os imóveis? Estão indo para onde, né? Então a gente tem que ir para onde tem Sim. oportunidades. Né? Eu teve um lançamento agora ali perto da Misterral, perto da Lagoa do Tabapuá, um empreendimento maravilhoso de uma grande construtora. Foi lançado o primeira etapa. Então vão ser 4 condomínios lá.
Então, assim, tem muita oportunidade. Então, a gente tomou uma decisão de também, eu fiz a sociedade com o corretor. Olha só, o corretor pode ser meu sócio, né? Opa, Eu gosto, eu prefiro ter 20 sócios do que eu ter 20 lojas centralizadas em mim. Eu acho que é com esforço, com trabalho, que a gente pode dar oportunidades sim. e desenvolver pessoas, desenvolver líderes, né? É isso, como eu falei, meu propósito em si. Então a gente está abrindo lá, Calcaia, a gente abriu lá no Parque Potira, ali já focando naquela região. E a grande novidade, né, essa aqui tinha, Opa, é a construtora Tenda, ela está com um projeto novo aqui em Fortaleza. Ela está com um novo modelo de negócio que é abrir uma imobiliária focada somente nos produtos da Tenda. Alguns dizem que é house, não. É uma imobiliária focada somente nos produtos Tenda. Por quê, Hermes? Porque a Tenda, ela é uma construtora focada mesmo diretamente em produtos econômicos. A Tenda ela tem apartamentos de 190, 189 até 255 mil. Daquele, daquele modelo, né, naquela planta, daquela forma. Só que o nosso foco é ajudar pessoas realmente sair do aluguel, é dar orientação para ela realmente comprar seu imóvel próprio, é sair da casa do familiar ali, entendeu? Então esse projeto novo, tô iniciando agora, já nessa semana, uma imobiliária focada somente na Tenda. A gente vai precisar de corretores, quem quiser participar. A gente vai dar treinamento, vai ter uma assessoria de marketing, vai ter assessoria jurídica, a gente vai estar abrindo ali, se não me engano, na Maraponga, a gente está procurando local ainda. Né? Não vai ser só uma, vai ter duas imobiliárias dessa aqui em Fortaleza e o objetivo é crescer cada vez mais, porque a Tenda tem muito lançamento aqui. É, tem um empreendimento na Praia do Futuro, tem na Messejana, tem aqui na Barra, né? Então, vários empreendimentos e tem alguns lançamentos aqui que vai ter nessa região norte aqui, acho que vai ter um lançamento também futuramente, não estou em Bezerra, dando spoiler aqui, não pode dizer. Mas assim, é, é um projeto massa da construtora que realmente tem esse foco e aí eu estou tomando a frente, né, desse projeto e quero muito desenvolver, fazer com que mais e mais pessoas, né, consigam comprar o seu imóvel através da minha equipe. Né? Eu estou montando a equipe ainda, tudo é um projeto bem legal e eu tenho certeza que não vai parar por aí. Né? Sempre quando tiver novos desafios, eu vou avaliar aí. Opa, tô dentro, eu vou para cima, para a legal. gente poder realmente. Tudo, tudo, como eu falei no início, tem que estar alinhado com o seu propósito. Se está alinhado com o seu propósito, vamos para cima. Perfeito, então. Gente, é o seguinte, que papo legal, né? A gente se conecta com muita coisa que é dita aqui. E muita gente que eu falei aqui durante o episódio, e em off também, que muita gente que se identifica com os convidados que a gente traz aqui, porque de fato eles acabam deixando muitas mensagens positivas aqui. E hoje não vai ser diferente, né? Aproveitando esse momento aqui, que a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso episódio, tem duas perguntas para te fazer. E um pedido primeiro, né? Para quem está começando essa jornada, né? Para quem está tentando se encontrar, de repente você já dispôs aí de, vou precisar de corretores e tal para minha Sim. equipe, montar a equipe. O que que você diria para esse cara que está começando, né? Ele está iniciando a jornada dele, ele está perdido, ele ainda não sabe o que fazer. Eu queria que você deixasse essa mensagem para ele, digamos assim, um conselho, mas dessa vez eu queria que você desse olhando para esta Ah, lente, tá certo? vamos lá. É, Você que está iniciando a carreira, e se você quiser iniciar comigo, tô aqui, viu? Chama aí no Instagram. É, Não terceirize culpa, não terceirize problema. Você tem que ter uma autorresponsabilidade. Eu acho que o ponto inicial de tudo, para você ter sucesso, não só dentro do mercado imobiliário, é a autorresponsabilidade. Você realmente avaliar e saber que você é responsável. Você é responsável, não vai ser eu, não vai ser ninguém. O seu gestor, você é responsável por tudo que acontece com você. Né? Eu estou falando pelo seu sucesso ou por alguns erros que vão acontecer. Outra coisa, eu gosto de falar assim com os meus corretores. Arrisque. Se jogue no erro. Porque só assim você vai aprender. Eu vou lhe falar 1000 vezes a mesma coisa. Mas você vai ter que passar pelo processo. Então, se arrisque
e tenha autorresponsabilidade. E confie na pessoa que está do seu lado para lhe ajudar nesse processo. Tá? Muitas vezes a gente deixa o ego aflorar, deixar um pouquinho mais alto, e esse ego te atrapalha no seu desenvolvimento. Eu me sento do lado de pessoas que às vezes algumas pessoas estão um patamar acima e outras que estão ainda iniciando, e eu aprendo muito com elas. Eu tenho esse poder de ter humildade de escutar o novo. Então, tenha humildade, se arrisque e tenha autorresponsabilidade. Ok? Perfeito, palavras dele, né, do Emerson Marques aqui participando do Perspectiva Podcast. Emerson, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que não foi citado nessa edição, nesse episódio? Mas tem muita coisa. Muita coisa, né? Por Mas exemplo, assim, eu acho que tudo que a gente pôde desenvolver aqui foi falado, né? Claro, a gente pode depois fazer um outro momento, claro, tudo, com né? certeza, esse é um prazer. Mas, assim, o que vocês fizeram comigo, esse acompanhamento, isso faz total diferença, sabe? Aí eu falo também pro corretor, né? Ele tem que acompanhar a pessoa que ele quer ajudar. Ele tem que entender essa pessoa. Então, vocês fizeram isso pô, um ano atrás. Fabiano falava comigo, olha, vem aqui a oportunidade. Eu, não, Fabiano, não, Fabiano. E aí ele começou a ver os meus status, me acompanha nas redes sociais, sempre falava alguma coisa. Quem não é visto não é lembrado. Verdade. Então, assim, um dos pecados dos corretores é não fazer isso. De alguns corretores não fazer isso. Não fazer o follow-up, né? Sim, Não se mostrar, não tá ali, né? Ficar com medo da. Meu irmão, tem que ser sem vergonha, né? é, Tem que ser sem vergonha, tem que se mostrar, nem que seja só o teu dedo assim, olha, tô aqui, gente, aqui, olha aqui a parte. Você tem que realmente fazer de tudo para que você seja visto. De alguma forma, essa pessoa vai conectar com você. com De alguma certeza forma. absoluta, viu? Bom, Emerson, eu quero agradecer demais, cara, a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar a tua experiência, deixar essa mensagem, né? Puxa, a gente vai eternizar esse momento, que o principal objetivo do nosso podcast é a gente poder eternizar momentos, né? E aqui a gente acabou fazendo isso de uma forma brilhante, porque a gente conversou sobre muita coisa. Tenho certeza que se o episódio de hoje ele serve, sabe, do que uma aula. Pode pegar esse link aqui, rapaz. Você tem dúvida sobre isso? Assiste o que foi que o Emerson falou sobre esse tema. O cara já sai daqui quando ele assistir, ele sai. A dúvida dele é sanada, com certeza. Então, isso que você trouxe aqui pra gente hoje foi sensacional. E eu Obrigado. tenho certeza que a gente vai ter outros momentos que nem Com esse, para a gente certeza. poder conversar, compartilhar essas ideias, as novidades. Enfim, as novidades que ele trouxe aqui também virão outras, e tem aí a imobiliário que vai inaugurar, aquela coisa toda, outra unidade, e a gente vai estar aqui acompanhando, te aplaudindo, Muito mesmo aqui, obrigado. mas a gente quer, de repente, estar junto e, quem sabe, tá te trazendo aqui em outro momento para a gente Com poder certeza. conversar sobre muitas outras Muitas outras coisas. coisas. Muito obrigado. Muito obrigado por você, pela sua equipe, pelo Fabiano, por todos, né, pela recepção, vocês são espetaculares. Tenho certeza que faz um trabalho incrível, né? E isso é muito bom, divulgar, conversar, entender. São pessoas, né? Quando a gente trabalha com pessoas é apaixonante. Então, não esqueçam, quiser trabalhar aqui conosco, ó, manda aí, fala com a gente vai desenvolver treinamento, vai dar tudo certo, tá Vai bom? lá. Fala aqui junto, meu irmão. Deus abençoe. O endereço, as pessoas podem te encontrar através de um dos dois Instagrams que nós citamos aqui, que é o Sim, seu sim, amigo, e o Emerson Marques SS no final. sim, Lá tem um link da bio e é todo direcionado sim, sim. para conversar contigo, né? Tem sim. Tem lá o WhatsApp, pode chamar lá. Também pode ir lá na loja, lá A loja no seu andar, na física. Foz Física, fica na Silas Monguba, 1140, loja 10, ali no Pátio Vila, ali em Taperi. Você sai ali da Parangaba, sentido, na Silas Monguba, sentido Castelão, você vai ver um posto de gasolina enorme chamado Vila, Posto Vila, e vai ter a nossa lojinha lá. Pode chamar a gente. Qualquer dúvida, eu estou aberto, né? Assim, eu adoro conversar, adoro compartilhar conhecimento e estão portas abertas para vocês, tá bom? Perfeito, então, gente. Emerson, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, meu muito obrigado mais uma vez. Você que acompanha a gente sempre, compartilha, comenta, não só no Instagram, mas também no YouTube, está sempre lá dando sugestões, inclusive para alguns convidados, fazendo perguntas, etc. Meu muito obrigado. Eu fico por aqui, mas eu volto no próximo episódio trazendo muito mais
para você. Tchau.